Já iniciou já. Olá, pessoal, muito boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos. Todos de casa que estão assistindo conosco através do Meet, sejam bem-vindos. E aqui também, todos os presentes aqui na Fraternidade Espírita Bezerra de Menezes, situada aqui em Nova Russas, no Ceará. Mais uma quarta-feira, mais uma Evangelho Terapia, mais um momento em que a gente agradece a oportunidade de estarmos juntos. E nesse momento não poderia ser diferente, vamos elevando nossas vibrações, nossos pensamentos até Deus. Que nesse momento a gente se sinta uma luz iluminando não só os nossos caminhos, mas principalmente a nossa mente nesse momento, que ela fique arejada, receptiva ao conteúdo que será disponibilizado nessa noite de hoje, ao auxílio, ao sopro dos nossos guias, mentores espirituais, que nos auxiliam sempre em nossas vidas. E que nesse momento eles nos favoreçam, nos dando luz, discernimento, na nossa jornada espiritual, na nossa jornada física também, carnal. Que Jesus abençoe-nos a todos nós, agora e sempre, que assim seja, graças a Deus. Bem, pessoal, como vocês viram no início, né, o tema de hoje é dai a César o que é de César, e dentro do Evangelho segundo o Espiritismo, para quem está chegando pela primeira vez hoje, nós temos algumas pessoas que estão vindo pela primeira vez, nós estamos fazendo, claro que com algumas exceções, né, com participações de outros palestrantes também, de fora do Rio de Janeiro, de Fortaleza, que alternam comigo nas quartas-feiras. Quando é comigo, normalmente eu costumo trazer o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo de forma sistemática, seguindo a ordem. Então, nós já estamos aqui no capítulo de número 11, que fala sobre amar ao próximo como a si mesmo. E hoje nós vamos abordar o segundo tema desse capítulo. Algumas semanas atrás nós falamos sobre o maior mandamento, hoje dai a César o que é de César, e nas próximas semanas que eu estarei aqui, a gente vai falar sobre a lei do amor, o egoísmo, fé e caridade para com os criminosos. Ainda todos os temas relacionados ainda a esse capítulo de número 11. Então, dito isso, eu vou trazer o texto. O texto era um pouco extenso, então eu trouxe algumas partes mais importantes, com algumas reflexões, para a gente poder, vamos dizer assim, tirar o máximo conteúdo, né, o máximo proveito desse conteúdo de hoje. Então, o tema começa da seguinte forma. Lá no item 5, dai a César o que é de César, e ela nos diz o seguinte: então os fariseus, tendo se retirado, decidiram entre si surpreendê-lo em suas palavras. Mandaram-lhe, pois, seus discípulos, com os herodianos, dizer-lhes: Senhor, sabemos que sois verdadeiro e que ensinais o caminho de Deus pela verdade, sem considerar quem quer que seja, porque não considerais a pessoa dos homens. Dizei-nos, pois, vosso conselho sobre isso. É-nos permitido pagar o tributo a César ou não pagá-lo? Eles estavam se referindo a Jesus. E aqui já vai entregar logo em seguida, né? Mas Jesus, conhecendo a sua malícia, disse-lhes: Hipócritas, por que me tentais? Mostrai-me a peça de dinheiro que se dá para o tributo. E tendo eles lhe apresentado uma moeda, Jesus lhe disse: De quem é esta imagem, essa inscrição? Jesus lhe disse: de César, disseram-lhe. Então Jesus lhe respondeu: Dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Tendo ouvido falar dessa maneira, admiraram-se da sua resposta e, deixando, retiraram-se. São Mateus, capítulo 22, versículo de 15 a 22. A gente encontra também essa leitura lá em São Marcos, no capítulo 12, do 13 ao 17. Então, eu diria para vocês que nessa noite de hoje, um momento muito importante de todas as nossas jornadas aqui espirituais, da qual nós estamos inseridos, de certa forma, uma honra estar aqui hoje, compartilhar com vocês essas reflexões que nós teremos hoje, onde Jesus traz esse ensinamento para a gente, eu diria, profundo e atemporal, né? Não foi só para aquela época, foi para todos nós em todos os tempos, né? Então, quando ele fala essa máxima inserida dentro desse capítulo, de certa forma, é um convite para que a gente possa mergulhar naquilo que nós podemos determinar como prioridades na nossa vida.
Já por esse texto aqui, a gente já começa dessa forma. Quais são as nossas prioridades? E a gente vai entender quando a gente, né, mergulhar um pouco mais, para a gente entender. Então, permita-me que nesse momento aqui, nesse primeiro trecho que foi trazido do Evangelho, a gente faça uma pequena viagem até aquele tempo, chegando até a Palestina, né, que estava naquele momento ali sob o jugo romano, que era um cenário ali vamos dizer assim, de efervescência política também, e religiosa. Então, você imagina Jesus, né, naquela época, rodeado por uma multidão, e se aproximam deles os fariseus e os herodianos, né? Digamos que são ali, nós temos ali diante de Jesus duas facções, vamos dizer assim, cada um com interesses distintos, de certa forma até divergentes, mas que se uniram para poder jogar essa pegadinha, vamos dizer assim, né, para Jesus, tentando surpreendê-lo, né, e, de certa forma, né, colocá-lo numa armadilha. Então, a armadilha da adulação e a visão de Jesus. Vamos destacar aqui essa parte, quando eles disseram o seguinte: Senhor, sabemos que sois verdadeiro, ensinais o caminho de Deus pela verdade. Então, aqui, a gente encontra falsos elogios como um véu de simulação, né, que eles chegaram para ele. A união de opostos para um fim, destruir a figura de Jesus. Aqui a gente vai percebendo essa sutileza, vamos dizer assim, né? Jesus disse, quando ele responde a resposta que ele fala sim, nós devemos pagar o tributo, né? Se ele dissesse, na verdade, aqui, vamos recapitular. Se ele fosse colocado, da maneira como ele foi colocado nessa situação, se ele dissesse sim, ele estaria, de certa forma, contra a maior parte daquele povo, do povo judeu. E se ele dissesse não, automaticamente ele estaria contra os herodianos, né, contra os romanos. Então, é dessa forma que ele foi colocado ali numa situação. E aí o olhar de Jesus aqui nessa parte transcende, vamos dizer assim, esse olhar, que a gente tem um olhar mais físico, né? Que ele não vê apenas as palavras ali, mas a intenção por trás das palavras, da maneira como foi colocado, né? Então, isso, de certa forma, chama para que a gente tenha mais discernimento, para que a gente desenvolva também essa capacidade, para que a gente não seja, de certa forma, no nosso dia a dia, nas nossas relações, que a gente seja também enganado pela forma, mas busca a essência da palavra, as energias das pessoas que conversam com a gente também. Então, quantas vezes será que a gente não se deixa levar por elogios? Muitas vezes até vazios, né? Por pessoas, muitas vezes, cheias de boas intenções, né? Que se aproximam da gente. De que forma que a gente lidar? A gente logo, né? Porque diferentemente de Jesus, com essa percepção, ele percebeu que aqueles elogios, da forma como eles chegaram, não eram verdadeiros, né? Tinha uma dissimulação ali. E até que ponto a gente tem essa percepção diante de pessoas que chegam próximos a gente. Então, quando fala, destacando aqui essa questão do dilema fabricado, o poder terreno versus a fé, é nos permitindo pagar o tributo a César ou não pagá-lo? Eis a pergunta, né? Então, aqui, como a gente já frisou, uma questão política convertida em um dilema religioso. De certa forma, sem uma saída aparente. Então, a vida muitas vezes coloca a gente, sempre fazendo essa analogia com a nossa vida também, que é importante, diante de escolhas difíceis. Todos os dias nós estamos diante de escolhas para que a gente faça. Desde as mais simples, como, será que eu tomo café agora ou mais tarde? Eu vou escovar os dentes? Eu vou para a academia hoje? Eu não vou? Eu vou, né? Pequenas escolhas, até decisões muito mais importantes e difíceis que precisam ser tomadas. Então, onde é que a gente geralmente busca a solução para isso, né? Então, a gente vai encontrar, muitas vezes, conflitos internos diante de questões, muitas vezes, que são colocadas para a gente. Assim, eu estou trazendo essa questão porque da forma como foi colocada para Jesus, uma situação difícil. E como é que a gente se sai diante dessas tribulações, dessas dificuldades? Jesus mostra para a gente que há sempre uma saída, há sempre uma terceira via,
né, com verdade e com equilíbrio. A gente buscando essa serenidade, as respostas normalmente elas virão até nós. De quem é esta imagem que está na inscrição? De César. Ele diz: dai a César, pois a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Então nós vamos encontrar aqui a moeda, o símbolo do que pertence ao mundo material. E César, as leis, deveres e obrigações da sociedade terrena. E Deus, a alma, a consciência, a moral e os valores terrenos. Então, que lição foi essa que Jesus trouxe para a gente? Jesus ali ele não se esconde, ele não foge, ele enfrenta a malícia com verdade, com simplicidade e com profundidade ainda por cima. Tanto é que reverbera até hoje essa mensagem, né? Ele não apenas responde essa questão, mas convida a gente para uma reflexão sobre as nossas prioridades, como eu falei no início da fala, né? Na nossa vida, na nossa existência. Então, eu diria que é uma das pedras angulares do Espiritismo, né, dos ensinamentos espiritualistas de maneira geral, essa imagem que vem, né, da moeda na vida da gente, da questão material, do próprio uso dela que confirmava a maneira como o povo vivia naquela época e por que não dizer até hoje também, né? Então, o que é de César, quando ele dizia aqui, dá a César o que é de César, seriam nossos deveres também como cidadãos. Todos nós temos pagar os impostos, respeitar as leis, contribuir para o bem comum da sociedade, votar, trabalhar honestamente, né? A nossa parte, vamos dizer assim, na construção, né, do progresso coletivo da humanidade, por que não dizer assim? Então, o que é de Deus? Aí sim, é a questão do espírito imortal, desse trabalho que nós devemos fazer, da nossa capacidade de amar, de perdoar, de crescer moralmente, né, da nossa consciência, o desenvolvimento da nossa fé, eu diria da nossa fé raciocinada, tudo aquilo que nos dignifica como criaturas divinas, eu diria assim, e que nós vamos carregar, que eu diria que é a nossa bagagem para o além da vida. Tudo que não é perecível, tudo isso é o que é de Deus. Então, nós não podemos dar a César aquilo que é sagrado e que pertence somente ao nosso espírito, né? Então, aqui eu diria que é um convite a uma responsabilidade dupla, tanto de ser útil para o mundo, né, sem se prender a ele, mas também, ao mesmo tempo, a gente cultivar o que nos conecta diretamente ao Criador, né? E a gente poderia dizer algumas coisas que nós temos, que nós trazemos para a nossa vida, que melhora e muito. Não precisa levantar a mão, mas só responder para si mesmo. A gente faz o evangelho no lar, né? O que é o evangelho no lar, para quem está chegando a primeira vez? O evangelho no lar, alguns dizem que ele blinda a nossa casa, que ele faz uma limpeza na nossa casa. É tirar ao menos uma vez por semana, para que a gente sente com com a família, com quem queira participar, abra o evangelho, pode ser o evangelho da Bíblia, mas a gente trabalha, né, que com a questão do evangelho segundo o Espiritismo, livros como a Ceifa de Luz, Vinha de Luz, de Emmanuel, com mensagens também diárias. Você abre, faz uma pequena leitura, traz uma água, bota ali para fluidificar, faz um comentário ali de 15 minutos aproximadamente, claro, faz uma prece inicial, uma prece no fim, agradece. E ali vem espíritos para aprender, muitos que estão acompanhando a gente são orientados também. A gente fortalece. Ah, Cláudio, depois que eu faço o evangelho lá, minha casa fica completamente blindada. E isso vai depender do comportamento dos seus moradores depois do evangelho. Não quer dizer que você faça o evangelho e comece a brigar, discutir, ter vícios dentro de casa, que não tem evangelho que dê jeito. Então, é uma mudança de comportamento unido ao evangelho, né, que faz parte de um processo. Então, como a gente costuma dizer também, a questão da caridade, né, como entendia Jesus, a benevolência, a indulgência, o perdão, a reforma íntima. Então, tudo isso são formas da gente dar a Deus o que é de Deus. Então, a gente vai trazer aqui mais algumas reflexões. Onde temos depositado nossa maior energia e dedicação? No que é de César ou no que é de Deus? Será que estamos dando a César mais do que a Deus?
Ou estamos buscando esse equilíbrio sublime, essa harmonia entre os deveres do mundo e as aspirações do espírito? Aqui, muitas vezes, a gente traz a seguinte reflexão. Vocês veem que quando traz para refletir, são questionamentos. Porque o questionamento, ele provoca a gente. Né? Ah, mas a gente vive num mundo material, perfeito. No mínimo, às vezes, as pessoas que vivem de CLT trabalham pelo menos 8 horas por dia. Às vezes até mais, por conta própria, às vezes você avança mais do que isso. Um trabalho, né, para o mundo material, para as coisas que a gente precisa, que a gente necessita, e isso é importante. E a gente deve se perguntar quanto tempo a gente tem dedicado da nossa vida para Deus. Mas o que é, Cláudio, se dedicar para Deus? É vir para as reuniões toda quarta-feira, é ir para a missa, é ir para o culto, é me ajoelhar, é ficar rezando? O que é isso, na verdade? E se eu disser que a gente pode estar dedicado a Deus quando a gente também está fazendo o nosso trabalho material? Porque nós estamos diante de situações, de pessoas, de problemas. E a maneira como a gente lidar com eles, a gente reflete esse comportamento de estar também dando a Deus o que é de Deus. Não é somente nos locais onde a gente determina, por exemplo, a casa espírita, eu chego aqui, aí eu sou bonzinho, tem esse ar de bondade, tudo, aquela serenidade, a gente fala com todo mundo, mas chega lá fora é diferente. Então, nem adianta esse tempo que você está dedicando aqui. A questão de dedicar a Deus o que é de Deus é uma mudança de hábito, de comportamento, do ser. E ele está em todos os momentos da nossa vida. Então, a gente pode sim estar dedicando horas e horas do nosso dia também a Deus. Mas é claro que se você tiver seu segmento religioso, aquilo que você acredita, se dedicar também para colaborar consigo mesmo, com as pessoas, fazer um tratamento, que às vezes vem situações, demandas pesadas, que a gente precisa realmente de ajuda. Hoje a gente vive num mundo com muitas tribulações, de todas as formas, né? Emocional, da nossa saúde física, mental, a gente precisa buscar esse equilíbrio, que na verdade é difícil de você tê-lo, de dificuldades financeiras, seja quais forem. Todos nós temos problemas de saúde. Então, de que forma que a gente lidar com tudo isso? A gente, às vezes, precisa de uma ajuda. Precisa ir no psicólogo, no psiquiatra, no médico, fazer atendimentos. E por que não cuidar também do espiritual? Quando a gente vem a uma casa espírita que se propõe, dizem que são 2 ou 3 maneiras da gente chegar até aqui, né? Pelo amor, tem a curiosidade também, que muitas vezes vem para conhecer, saber como é que é. Nunca fui, eu quero saber como é que é. Tem a dor e o amor. E a maioria de nós chega através da dor, passando por dificuldade, sofrimento, já foi em todo lugar, não consigo. Né? E tem muitas pessoas, a gente estava até começando aqui nos bastidores antes de começar, que esperam um milagre, que o milagre aconteça quando a gente pisa aqui dentro. Só que a gente, às vezes, não sabe o que é que a gente pede, né, orientado, que a gente assista pelo menos 8 palestras para que haja um tratamento espiritual, para que a gente se conscientize disso e que a cura, na verdade, ela está conosco. A cura, ela está com a gente. É quando a gente realmente muda o nosso comportamento mental, emocional, de lidar com as situações, que a gente vai conseguindo a cura. Mas aí tem a ajuda também da casa espírita, tem as desobsessões complexas e tantas outras coisas que nos auxiliam, que nos põem de pé, que nos fortalecem. Porque tem muita coisa que a gente não sabe. Nós vivemos numa dimensão e a gente enxerga muito pouca coisa. E tem uma dimensão paralela que convive com a gente 24 horas. O mundo espiritual está interagindo com a gente todos os momentos. Os espíritos influenciam na nossa vida? Pergunta do Livro dos Espíritos. Sim, muito mais do que imaginais. Muitas vezes são eles que vos dirigem. Ah, eu estou com medo de ficar no escuro, estou com medo de ficar sozinho. Aonde você for, seu pensamento está com você. E eles estarão lá também. Então, a gente tem medo do que é desconhecido. A gente tem medo porque a gente, muitas vezes, a ignorância no sentido de ignorar conhecimentos que já tem. A gente pode estar em qualquer lugar e estar bem. A gente criar proteções mentais, equilíbrio, limpezas que a gente pode fazer, aprender, conexão, prece, e a gente está vivendo cada vez melhor com tudo isso. Então, seguindo aqui adiante, a verdadeira riqueza e a paz duradoura não estão
no que César pode nos dar ou tirar, mas sim no tesouro inalienável que acumulamos para Deus. Todas as coisas materiais, tudo que a gente pode apegar, pessoas, até o nosso próprio corpo, isso aqui a gente vai devolver. É um empréstimo para a gente poder fazer isso aqui. Como diz assim, está no mundo na Matrix, né? Quem assistiu, nesse mundo aqui, para a gente poder ter uma experiência humana, porque nós somos espíritos, na verdade. E nós somos colocados diante dessas situações. Eu estou tendo experiências como Cláudio, para poder desenvolver o meu espírito. Então, tudo que eu estou preparando, colocando na mala para essa viagem que todos nós vamos fazer, é aquilo que eu estou acumulando de bom e coisas negativas também. Inveja, ciúme, vaidade, orgulho, egoísmo, né, cupidez, a avareza ligada à questão de você ter, não ter. A gente vai trazer aqui umas reflexões no final, vou até passar para lá para a gente poder refletir, que é bastante interessante. Então, a gente precisa acumular os tesouros para Deus. Que isso não está ligado em nenhuma religião, mas sim em comportamento nosso. E relacionado com as leis. Qual é a maior lei que ficou aí os profetas, como a gente viu nas últimas semanas? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Começa por mim. Como é a caridade como entendia Jesus? Ser benevolente para com todos, indulgente para com os erros alheios e perdão das ofensas. O pessoal já decorou em casa, não precisa mais nem anotar essa parte, né? É o BIP. Mas uma coisa é a gente aprender. Outra coisa é a gente apreender. E outra coisa é a gente colocar em prática. Isso, no dia a dia. Essa é a parte muito mais difícil que tem. É onde a gente vai lidar com os nossos eus. É onde a gente vai lidar com os nossos próprios conflitos. Essa busca do autoconhecimento. De a gente, muitas vezes, enxergar no outro um espelho. Todos os defeitos que eu vejo nas outras pessoas, eles estão, na verdade, em mim. Que eles precisam ser corrigidos. Mas eu não consigo ainda enxergar, ainda não tenho esse óculos da espiritualidade para que eu possa enxergar isso com naturalidade e trabalhar em mim. Quando eu estiver bem, quando eu estiver pleno, sereno, tudo ao redor a gente vai começar a ver tudo diferente. Tudo muda. Tudo muda quando alguma coisa muda, né? Tudo muda quando a gente muda. E a gente vai pensar que as outras pessoas que mudaram não foi você que mudou. Você passou a ver a vida por outra perspectiva, com outra ótica, com outro olhar. E você vai se tornar mais leve. Voltando para o texto. Esse princípio é uma consequência daquele que manda agir para com os outros como quereríamos que os outros agissem para conosco. Ele condena todo prejuízo material e moral acarretado a outra pessoa. Toda violação dos seus interesses prescreve o respeito dos direitos de cada um, como cada um deseja que se respeitasse os seus. Estende-se ao cumprimento dos deveres contraídos para com a família, a sociedade, a autoridade, assim como para com os indivíduos. É simples assim. Então, olha só, quando fala esse princípio é uma consequência daquele que manda agir para com os outros como quereríamos que agissem conosco. Isso aqui é a moral cristã em toda a sua essência. Fazer aos outros aquilo que eu gostaria que me fosse feito. Básico, lição de caridade, justiça, ela começa em nós, pelo que nós desejamos, inclusive para nós mesmos. Então, é a regra áurea, é como base da justiça isso aqui. Não basta não fazer o mal, é preciso fazer o bem. Então, quando fala essa frase, né, isso eleva a máxima a um patamar de uma ética global, universal, não só para pessoa com pessoa, nação para nação, todos, né? Mas vamos ficar no nosso âmbito mesmo aqui, no que depende de nós, né? Se nós desejamos respeito, nós precisamos respeitar. Se nós desejamos justiça, nós precisamos ser justos. É simples, é básico, é sobre isso. Então, o que nós damos a César, por exemplo, à sociedade, aos outros, é o reflexo de tudo aquilo que nós queremos receber. É exatamente isso.
Então, diria que essa conexão que a gente vai fazendo aqui, à medida que a gente vai colocando isso nas nossas vidas, a gente vai nos conectando cada vez mais com Deus, não é? Então, dar a César não é apenas cumprir questões burocráticas de uma lei, mas agir com retidão, como o Arlindo costuma trazer para a gente, em todas as nossas relações sociais, baseando-se sempre nesse desejo sincero de reciprocidade. Uma reciprocidade do bem, porque a gente pode estar mandando por coisas ruins também. Reciprocidade do bem. Tudo que eu desejo, eu tenho que fazer. E a base disso é a empatia, né? A caridade em todo o seu esplendor. Ela é em ação. O que mais nós temos aqui? Ela condena todo prejuízo material e moral acarretado a outrem, toda violação dos seus interesses. Prescreve o respeito dos direitos de cada um, como cada um deseja que se respeite os seus. Bem, a máxima exige uma postura ativa e de não malefício e de respeito mútuo. E aqui, quando vem para essa questão, os prejuízos aqui, eles podem ser tanto materiais, que a gente pode levar prejuízos materiais para outras pessoas, como prejuízo moral também, né? Então, vamos lá. Fofoca, calúnia, fraude, exploração, desrespeito. São só algumas que a gente vai trazendo aqui. Então, tudo que pode causar dano a outra pessoa, seja no corpo, na reputação ou nos seus bens. Tudo isso. E aqui se estabelece a lei de causa e efeito. Tudo que eu desejo, tudo que eu faço, ele retorna para mim. E às vezes a gente não sabe por que está passando dificuldades. Não consegue entender. Existe a lei do karma, lei de causa e efeito, ação e reação. Ah, mas eu não fiz nada para merecer, eu sou uma pessoa boa, então leia o capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, que fala sobre a justiça das aflições, causas anteriores das aflições, e a gente começa a entender. Mas isso é só para a gente entender, não é para a gente ficar com isso e ficar se lamentando. Ah, então é porque eu fiz alguma coisa de errado que eu estou pagando, eu mereço então pagar. A gente pode anular tudo isso que está acontecendo com a gente com a ação do bem. Exatamente para que a gente desperte para o bem. E à medida que a gente começa a fazer, a trabalhar com essas questões, essas coisas a gente começa a passar de forma imperceptível. Às vezes, uma situação que para uma pessoa seria uma tragédia completa. A pessoa vai entrar em depressão. Para outra, que ela está bem espiritualmente, emocionalmente, como a gente costuma dizer aqui, não faz nem cosquinha. Você até ri. É diferente o peso das coisas, mas isso depende de como eu estou. Como eu estou me sentindo. Isso vai fazer toda a diferença. Então, vamos lá. No dia a dia também, a gente é chamado como é que se poderia dizer? A policiar os nossos pensamentos, os nossos atos, para não prejudicar as pessoas. Quem estava aqui na semana passada lembra dos escrivos, né? Escrivos, quem participou da semana passada, naquela historinha. Então, vai mais ou menos por ali. É um convite, né, à responsabilidade individual da gente. Ah, quem não estava, a pessoa que vem contar alguma coisa para a gente pergunta se a coisa, se ela é boa, né, se tem alguma bondade de fundo, se ela traz algum benefício. Não estou lembrado direito agora quais são os três. Quem lembra aqui que estava presente? Os três escrivos? Lembra? Então, tem alguma utilidade, né? Exatamente. Tem alguma utilidade que você vai me contar? Tem alguma bondade nisso? Tem alguma verdade? Verdade, utilidade. Então, são essas coisas que a gente deve estar se perguntando e se, né, policiando. Responsabilidade individual e coletiva. Algumas. Não roubar, não lesar, não fraudar, não danificar o que pertence ao outro, respeitar a fila, não jogar lixo na rua, cumprir acordos, honestidade nas transações, lisura nos negócios, respeito pela propriedade alheia e por aí vai. Isso aqui também é dar a César o que é de César, né? Respeitar as outras pessoas. E prejuízo da parte moral? Ele se manifesta na calúnia, na maledicência, na difamação, no descumprimento de promessas, prejudicando a reputação de alguém, né?
abalando sua fé, e ou mesmo desrespeitando o seu tempo e seus sentimentos. Porque cada um, às vezes, a gente quer que as pessoas estejam todas na mesma velocidade que eu, saibam as mesmas coisas que eu sei e façam as coisas do jeito que eu quero, né? Nem da forma como eu já faço, porque às vezes eu pretendo que outras pessoas façam coisas que eu ainda também não faço. Então, quando a gente leva esse prejuízo moral às pessoas, isso também é violar os interesses, né? E a gente vai de encontro a essas questões que nos atrasam moralmente. Então, não se trata apenas de não fazer o mal, mas de atuar ativamente no bem, reconhecendo e defendendo os direitos alheios. Isso implica em tolerância, respeitar as opiniões das pessoas, as crenças e escolhas alheias, mesmo que diferentes das nossas. Mesmo que a gente ache uma coisa absurda. Nossa, fulano acredita em cada bobagem, né? Mas é aquilo que aquela pessoa tem até aquele momento ali. Quais são as nossas verdades? Estava comentando até hoje sobre isso, né? É exatamente aquilo que a gente sabe. É até onde eu sei. O conhecimento que eu tenho é que transforma tudo ao meu redor, as minhas crenças, que muitas vezes são limitantes, porque o que eu sei tem limites. Há um mundo de conhecimento para a gente ir atrás ainda. Então, eu só sei até aqui. Eu estou limitado ao que eu sei, ao que eu conheço, ao que eu já me desenvolvi. Isso serve para a nossa área profissional, em tudo aquilo que eu faço. Tem profissionais que são... Tem gente que está começando agora. Esse cara aqui está no começo, está no início, ele cobra mais barato, às vezes, para poder ganhar clientes, porque ele ainda não tem experiência ainda, não adquiriu. E na questão da gente respeitar esse espaço das outras pessoas, é exatamente isso. Equidade, tratar todos com justiça, sem privilégios ou preconceitos. Porque isso aqui faz parte do ser humano. Se a gente chegar numa sala, tem duas pessoas, uma está vestida de terno e outra está vestida com maltrapilho, nós vamos tratar essas duas pessoas iguais? Será? É para a gente refletir. Apertar a mão de todo mundo, doutor, tudo bom, doutor, também com outro. Mas e será que além de tratar, será que eu vou pensar? Nossa, ali, coitado, pobre coitado desse daí. Então depende do que a gente pensa. Esse tratamento, como é que a gente trata? Será que a gente trata com justiça? Será que a gente, quando a gente também não é bem tratado? É aquela questão de se colocar no lugar do outro, né? O que mais? Liberdade individual, respeitar o livre-arbítrio do outro, sem impor nossas vontades e tentar controlar suas vidas. Quantas vezes a gente não quer fazer isso? Inclusive com os nossos próprios filhos. Não, eu quero que você faça direito. Não, pai, eu quero estudar música, eu quero ver outra coisa. A gente quer violar a vontade das outras pessoas, o livre-arbítrio, as tendências, às vezes. Isso eu estou falando dentro de casa e fora. A gente quer que as pessoas sejam do jeito que a gente quer que elas sejam. Então, reconhecer em cada pessoa, em cada ser, a centelha divina, um filho de Deus, merecedor de respeito e de consideração, independente das suas escolhas. Dar a César o que é de César significa cumprir nossos deveres, tá? Para com a família. Os laços de sangue, de afeto, as responsabilidades de cuidado, de educação, de apoio mútuo, os deveres de maridos e esposas, pais para filhos, de filhos para pais, de irmãos entre si, é na família que o exercício do amor ao próximo encontra o seu primeiro campo de ação. E é o mais difícil. Ali é onde estão todas as experiências que a gente precisa para lidar com o mundo. E eu estou me estendendo para uma família. As famílias antigamente eram maiores. É onde acontecem os grandes aprendizados, é aqui. Está tudo aqui dentro da família. Porque, normalmente, nós vamos encontrar... É muito difícil você encontrar pessoas que têm familiares que estão sem se falar uns com os outros, que têm dificuldade de relacionamento. Eu me dou melhor com pessoas de fora do que das de casa. Muitas vezes porque se fecham também dentro dos seus próprios mundos, egoísmos, e não respeitam o espaço do outro. Ah, é obrigado a ficar num relacionamento também que ele é tóxico? Não, tranquilo. Mas eu não vou me envolver emocionalmente com a situação. Eu perdoo e deixo ir. É como a gente se sente dentro dessa situação.
Por que a família? A gente já viu, tem o parentesco corporal, o parentesco espiritual, tem os motivos da gente vir na família, que normalmente, no momento em que a gente está vivendo no nosso planeta, a gente está lidando com situações em que a gente vem para reparar, para amar, na verdade, é só para isso, é fazer o mandamento, para a gente aprender a amar o próximo, né? E vem na família antigos, vamos dizer assim, adversários de vidas passadas. Porque não se explica pessoas que vêm do mesmo sangue, estão juntas, se juntam com um propósito e, de repente, desanda tudo. Tem motivos ali. Se a gente se pautar pelos ensinamentos de Jesus, a gente começa a entender. E aí, dentro da família, a nossa primeira escola, que aí vai se estender para a sociedade. Isso aqui é um caso para uma palestra, um seminário, né? Falar sobre isso. Então, a gente está só dando uma pincelada. A sociedade, nossos deveres como cidadãos, né? Como a gente já falou anteriormente, contribuir para a paz, bem social, a harmonia entre as pessoas, né? Isso que acontece muito nos condomínios, entre os vizinhos, né? Coisa maravilhosa, é uma harmonia, né? Sempre em reunião de condomínio nunca tem problema, né? Que a gente escuta dizer. Mas é isso, a gente está ali para isso, para aprender, para se respeitar uns aos outros. Até quando vamos precisar estar voltando para reparar essas situações? Então, para com a autoridade, o respeito às instituições, aos que detêm o poder legítimo, reconhecendo a necessidade da ordem, da organização social. Jesus, ao instruir sobre o tributo, não negou a existência da autoridade, mas colocou em seu devido lugar. Tem o seu lugar na sociedade, para a gente cumprir com as nossas, né? Teve um comentário aqui que falou que depois do negócio de política, a família nunca mais foi a mesma. Mas aí são escolhas, política, futebol, religiosidade, religião. São coisas que, se a gente não souber respeitar nas outras pessoas, vão separar. E a gente vai perder uma oportunidade de seguirmos juntos, fazendo aquilo que a gente realmente veio fazer. Se nós tivéssemos acesso, né, como às vezes a gente coloca alguns espíritos para ver aqui, a programação da nossa vida, o livro da vida, quem já leu a Bíblia sabe disso. Existe um livro, existe uma programação que foi feita antes de nós reencarnarmos. E lá tem a nossa letra, tem a assinatura, a gente concordando com aquilo ali. E a gente iria ver assim, nossa, eu não estou fazendo o que está aí, não. Tem muita coisa que eu preciso melhorar para fazer o que está ali. Cláudio, como é que eu vou saber o que está nesse livro escrito? Basta olhar os ensinamentos de Jesus, que se você fizer o que está ali, está tudo no livro. De relacionamento com pessoas, tem tudo. O Evangelho ensina tudo para a gente. Para com os indivíduos, cada ser humano com quem interagimos, seja conhecido ou desconhecido, nossos vizinhos, colegas de trabalho, amigos, e até mesmo aqueles que temos desavenças. A benevolência, a indulgência e o perdão, que é isso aqui? Caridade. Pilares da moral cristã são essenciais aqui. Se a gente consegue esses três pilares, a gente consegue se relacionar com todo mundo bem demais. Bem, dai a César César, Deus que é de Deus. Nossos deveres no mundo material e nossas responsabilidades espirituais são complementares. A verdadeira evolução se dá no cumprimento integral de ambas as leis. Construamos o reino de Deus na terra, cumprindo nossos deveres com amor e retidão. Então, algumas frases para a gente guardar, e aqui vem uma para a gente refletir, algumas para a gente refletir. Que a nossa moeda interior, a nossa consciência, carregue sempre a imagem do Cristo, impulsionando-nos a restituir a cada um, na vida material e moral, aquilo que lhe é devido, manifestando a justiça que nasce do amor. Né? Quando a gente fala aqui dessa moeda interior, da nossa consciência, que a gente carregue sempre a imagem do Cristo, eu me lembro, se a gente fosse, no nosso dia a dia, fazer com as outras pessoas aquilo que a gente gostaria que fosse feito. E aí me vem aquela, sempre em um momento ou outro, vem aquela música do Padre Zezinho, que eu acho fantástica, quando ele diz, amar como Jesus amou, sonhar como Jesus sonhou, pensar como Jesus pensou, viver como Jesus viveu, sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria. E ao chegar ao fim do dia, eu sei que eu dormiria mais feliz.
É nesse sentido que fala da gente carregar a imagem do Cristo. Não só carregar a imagem, mas a gente perceber, se a gente estivesse fazendo uma coisa, será que Jesus faria dessa forma? Será que Jesus pensaria assim? De que forma Jesus agiria diante de determinada situação? Se colocássemos isso na nossa vida, a gente chegaria no final do dia muito mais feliz. Então, ao entender que dai a César o que é de César, uma extensão do amar ao próximo como a si mesmo, reconhecemos que cada dever cumprido, cada direito respeitado, cada prejuízo evitado é um passo em nossa jornada evolutiva e um tributo de luz a Deus. Olha só. Então, muitas vezes a gente quer oferecer, trazer oferendas para Deus, dar coisas, né, com um sentimento meio que de troca. Não, eu estou dando, eu estou pagando aqui, então, né, eu tenho direito, né? Então, o que ele espera, na verdade, da gente? Tem até uma fala que diz assim, antes de você vir ao altar trazer o teu dízimo, volta, reconcilie-te com o teu adversário. O mais importante é isso na nossa trajetória, na verdade. Então, que nós saibamos discernir em cada escolha, em cada ação, o que pertence ao transitório e o que é eterno. Pois é nessa clareza que reside a paz interior, é a certeza de estarmos cumprindo a nossa missão, dando o melhor, dando a Deus o que Ele espera de melhor, o melhor de nós mesmos. Nunca é o melhor do próximo, sempre é o melhor do que eu tenho para oferecer. Então, que a máxima de Jesus seja o farol em nossa caminhada, um convite a viver plenamente no mundo, com a responsabilidade ética, mas com o coração voltado para os valores imperecíveis do Espírito, construindo aqui e agora o reino dos céus. O reino dos céus, como já foi dito, não é um local circunscrito para onde a gente vai. A gente pode estar vivendo essa paz aqui mesmo, né, carregando exatamente esses valores. E quando coloca aqui Jesus, que ele seja o farol da nossa caminhada, o que é Jesus na nossa vida? Nosso modelo e nosso guia. O que é que o farol faz? Mostra o caminho, ilumina o caminho. Ele está dizendo, venha para cá, o caminho é esse. E é só fazer exatamente isso. Então, para a gente poder finalizar esses últimos minutos, eu encontrei uma frase que tem tudo a ver. Eu estava buscando até nos livros da Joana de Ângeles, né, da série psicológica dela, e acabei encontrando com a referência, né? Lá no... Não sei se vocês já ouviram, mas tem um Momento Espírita. Tem um Momento Espírita que tem áudios que são colocados diariamente em muitos grupos, né? E tem também os textos desses áudios. E num desses textos ele fala sobre o equilíbrio entre o ser e o ter. E ele é baseado na obra de Joana de Ângeles, da série psicológica. E traz o seguinte, a reflexão para a gente. Nós vivemos em um mundo que valoriza extremamente os bens materiais. Em sua maioria, as pessoas valorizam ou não o próximo, a partir do que o outro possui e aparenta também, e não pela essência do seu ser. Até porque nós nunca buscamos a essência das pessoas. A gente não olha nos olhos das pessoas, que muitas vezes eles dizem muito para a gente. Inclusive, tem até alguns exames que são feitos, né, que você faz olhando a íris do olho. Mas eu estou falando aqui da questão do olhar. Às vezes a pessoa está demonstrando uma felicidade, mas o olhar está triste. Tem alguma coisa que está angustiando. Não está legal. E quando você passa a perceber isso, muda também a nossa percepção de como a gente lidar com as pessoas. Pessoa que vem te agredir, te fere com palavras. A pessoa está completamente desequilibrada. Está longe de ter um equilíbrio ali emocional. Um desequilíbrio profundo. Por mais que nos agrida, nos fira, a gente vai chegar lá na frente e falar sobre amar os inimigos, mas a gente precisa fazer prece por essas pessoas também. São nossos irmãos também de caminhadas e necessitam também de ajuda. A gente não deve concordar muitas vezes com o que as pessoas estão fazendo, mas desejar o mal jamais, né? Então isso tudo muda. O que mais nós vamos ter nesse texto? Em um mundo dominado por nações materialistas e ainda sem ter alcançado suficiente desenvolvimento espiritual,
Grande parte das pessoas dedica sua vida a acumular dinheiro e bens materiais. Para isso que muitas vezes as pessoas vivem para isso, para acumular coisas, né? E a necessidade, esse materialismo excessivo que traz para a gente um sintoma de uma imaturidade espiritual, de entendimento, confunde muitas vezes a felicidade com a posse e o valor da aparência, de aparecer, de ter status. Você comprar determinada coisa, estava vendo essa semana aí, porque isso traz status. Me coloca num patamar diferente se eu tenho determinadas coisas. Se eu tenho esse carro aqui, eu não posso parar do lado lá. Na época eu ouvi isso da boca de um amigo meu, que ele não estava indo para um determinado restaurante, porque o colega dele tinha um carro X e o dele era Y. Ele não ia parar lá no carro do lado do outro e parecer que era inferior. Né? Então, são coisas que às vezes a gente precisa desenvolver e entender. O importante não é estar lá juntos, não importa como você chegou, nem que seja a pé. Então, às vezes, a gente fica muito preocupado com o que as outras pessoas vão pensar, achar ou falar de nós. Isso denota uma insegurança da nossa parte. Que nós não estamos bem consigo mesmo. Estamos preocupados com o que os outros vão dizer. E se você repito, se você estiver bem consigo mesmo, não importa o que os outros vão dizer. Você vai estar bem, equilibrado. Então, desde cedo, as crianças se acostumam a ter o que querem e passam a valorizar seus amigos por suas aparências. O que ocorre é que, sem reservas morais suficientes, muitos se tornam verdadeiros escravos da posse material e muitas vezes escravizam outros para atingir seus objetivos. Sem dúvida que as posses materiais são uma conquista socioeconômica do ser humano ao longo de suas inúmeras jornadas. Tá? E a gente não está dizendo aqui também, querem dizer que é errado você ter as coisas, possuir coisas, querer ganhar coisas. Mas até onde vai esse querer ter? Em detrimento do ser. Então é importante que isso vá de forma equilibrada. Como a gente até viu aqui, né? Na visão anterior, aquela balança. Tem um equilíbrio. Eu crescer, quando eu consigo crescer materialmente junto com o ser, eu vou saber como utilizar tudo que está sendo oferecido para mim. Então, o desenvolvimento material das sociedades é importante, pois gera melhorias na qualidade de vida, incentiva o desenvolvimento da indústria, do comércio, das ciências, das artes. Todas as conquistas permitem à humanidade superar obstáculos de sobrevivência básica, e com isso a possibilidade de desenvolver o seu lado espiritual e moral. Olha só que importante. Então, as conquistas materiais aqui, está dizendo para a gente, que, na verdade, elas não são um fim, mas um meio de chegar a determinados locais, né? Um meio da necessidade humana, da gente poder, tendo esse equilíbrio, se eu tenho um equilíbrio material, de educação, de saúde, eu vou poder focar muito melhor ainda nas questões espirituais, éticas e morais da nossa vida. Ah, mas eu preciso atingir isso primeiro para desenvolver? Não. Até porque os grandes mestres, a gente vai ver aí, passaram a vida, demonstraram para a gente que não precisa. Ah, quando eu tiver alguma coisa, eu vou ajudar as pessoas. E aqui a caridade não é somente a material, é a moral, que é a mais importante ainda, inclusive. O que mais? A conquista do ter é dever de todos. A família depende dos recursos materiais para o seu desenvolvimento, bem como a sociedade. A conquista do ter, contudo, jamais deve ser mais importante do que a do ser, que é a conquista dos valores morais que levam o indivíduo a elevar-se como espírito. Então, o risco da posse ou da aquisição da propriedade não está no fato em si, mas da maneira como isso se dá e no que representa emocionalmente. Então, fala sobre o risco de nós termos da nossa posse. Como foi que você conseguiu isso? Foi de maneira lícita? Enganou alguém? Passou por cima de alguém? Precisou explorar outras pessoas para conquistar aquilo que você deseja? E se foi de maneira lícita? Você chegou lá bem emocionalmente com tudo isso que você conquistou? Ou isso te traz um peso na consciência? Né?
A aquisição de bens materiais não deve ter como base a avareza e como objetivo a conquista da posição social passiva de inveja ou de submissão de outrem. Você sentir-se superior a todo mundo, está apostando coisas somente para mostrar para os outros que você tem poder, é melhor do que os outros, que eu posso e tal. Então, desperta orgulho, a vaidade, a avareza, né? Entre outras questões. Para a gente já poder finalizar aqui o texto, a conquista material deve ser resultado do trabalho digno e constante, frequentemente oriundo de uma profissão baseada em estudo e preparo. A conquista material deve prover conforto e equilíbrio àqueles que a possuem, mas jamais levar ao desequilíbrio das posses supérfluas e do modo de vida de ostentação e prazeres intermináveis. É como você vai fazer o uso daquilo que você conquistou. Quem acumula bens materiais em quantidade superior àquela necessária à sua dignidade, bem como de sua família, tem uma obrigação moral: dividir seus bens de uma maneira inteligente e sensata. Obviamente que a doação àqueles que necessitam é necessária e nobre, mas a verdadeira divisão é baseada na geração de empregos e desenvolvimento. Não é pegar o dinheiro e sair distribuindo dinheiro para todo mundo, não. É gerando oportunidades das pessoas fazerem com o seu próprio esforço. Eu lembro que uma vez o Divaldo, ele foi, chegou uma pessoa para ele falando assim: nossa, Divaldo, eu ajudei aquela família ali 3 gerações. Eu dei esmola para a neta, para a mãe e para a avó. Não, desde a avó agora eu já estou dando para a neta. Você manteve 3 gerações na miséria? Como é que pode você fazer isso? Você teria que ter dado um jeito da avó ter condições de sustentar a filha e a neta. É mais ou menos assim, né? Não da forma como eu estou falando, né? Mas que ele criasse condições para que as pessoas se desenvolvessem, não ficar mantendo ela além da miséria, dando esmolas, né? Então, é dessa forma. Bem, finalizando aqui, para ter tal lucidez é preciso que o indivíduo já tenha mais evolução espiritual, a fim de que possa perceber que de nada serve uma fortuna acumulada em instituições financeiras e transformada apenas em bens de uso próprio. É preciso ter equilíbrio, é preciso pensar no próximo, é preciso ser mais do que ter. Para finalizar, a felicidade na Terra independe do que se tem, mas se constitui naquilo do que se cultiva interiormente, em termos de amor sincero, ilimitado e em simplicidade. Nós podemos ter todas as riquezas do mundo e ser pessoas simples. A humildade não está diretamente relacionada a pessoas pobres. Então, é esse entendimento que faz toda a diferença. E para a gente finalizar, não fique esperando por um mundo ideal. Comece a construí-lo hoje, demonstrando ao próximo o mesmo carinho que você almeja receber. Bom, passei um pouco do tempo. Gratidão a vocês pela paciência.